Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu gosto sempre de estar falando estas palavras e dizendo e ensinando que a misericórdia, as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. E elas se renovam para conosco a cada manhã. E na verdade não é só sobre a igreja, é sobre o mundo. A misericórdia de Deus tem nos sustentado, tem nos protegido e nos abraçado. Amém? Pai, no nome do Teu Filho, Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu grande e infinito amor para conosco. E este amor é tão grande que o Senhor não poupou ao Seu próprio Filho, antes o entregou para morrer por nós. Como não se há um instrumento de medir o tamanho, a intensidade, a largura, o comprimento e a profundidade desse amor. Esse amor foi chamado de tal maneira, porque o Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque a Tua salvação, a Tua graça, ela é franqueada, ela é oferecida a todos os homens. Porque a Tua graça, ela tem se manifestado, trazendo, oferecendo a salvação a todos os homens. Ensinando-nos que, renunciando toda a impiedade, as concupiscências, os desejos deste mundo, vivamos nesse presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por este cuidado, pela Tua mão cuidadosa para com a Tua igreja. Obrigado pela fé, esse instrumento poderoso pelo qual podemos nos apropriar de todos os benefícios que o Senhor tem nos oferecido. Obrigado porque o Senhor tem zelado por nós, tem cuidado de nós. Obrigado pela imensidão deste amor, Senhor. E nós confessamos que nós estamos aqui, não pelo nosso mérito, não por obra nossa, humana, mas nós estamos aqui pela Tua graça, por essa fé criada dentro de nós, pela Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. E por essa fé nós compreendemos e entendemos em nosso espírito o Teu plano poderoso para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação. Que todos aqueles que clamam a Ti,
são salvos. Todos aqueles que procuram socorro em Ti são libertos. Porque o Senhor fala, na Bíblia, a Tua palavra, que é a Tua voz para o ser humano. Todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Muito obrigado por nos aceitar e nos abraçar como somos. Obrigado por nos justificar em Cristo, como viemos para Ti. E muito obrigado pelo processo da regeneração, da transformação que o Espírito Santo tem produzido em nossas vidas pela Tua palavra. Queremos Te dar honra e glória, e poder e força, e majestade, e domínio, e declarar, reina, Senhor, neste lugar. Reina em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe. Pode sentar-se. Continue orando pelo seu país. Levita, pode sentar-se. Continue orando pelo seu país. Continue orando pelos governantes deste país. Amém? Porque por trás do mundo físico existe a realidade do mundo espiritual. Amém? Forças espirituais lutam por dominar, por controlar pessoas e nações. Lutam por isso. Aquele que controla é quem tem o domínio, é quem dita as regras. A Bíblia diz assim, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Diz quando o ímpio reina, o povo geme, mas o governo do justo é abençoado. O governo do justo é abençoado. Orem pelo seu país, orem pelos seus governantes. Não esqueça de orar. Paulo diz assim, não me esqueço de orar por vós, pela igreja. Depois ele exorta a igreja, que a igreja deve orar por todos os homens. Quando digo todos os homens, irmão, independente de ser crente ou não. Não importa. Se pertence à igreja ou não, você deve orar. E principalmente por aqueles que estão em posição de autoridade, porque um erro de uma autoridade prejudica muita gente. Então continue orando pelo seu país. Continue orando pelos governantes, pelos juízes, pelos aqueles que estão no pódio da justiça, no pódio do executivo, no pódio do legislativo, aqueles que estão comandando o país, para que Deus traga dias de paz, de graça e de prosperidade sobre a nação. Lembre-se, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. O coração do rei está na mão do Senhor. Para onde o Senhor quiser inclinar, Ele inclina. Mas nós temos que orar para que Deus incline o coração desses homens a favor. Não é da igreja, gente, das pessoas, do ser humano, de uma maneira geral. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos ler aqui no Carta aos Hebreus, nós lemos semana passada, falamos sobre Abel, né? Uma fé que honra, né? Hoje nós vamos falar sobre uma fé, né? Uma fé que dá capacidade ao homem de andar com Deus.
A fé, não a fé de conquistar, não a fé de obter, não a fé de ter, mas a fé. A fé que produz em você o desejo de caminhar com Deus. Você já teve esse desejo de andar com Deus? Quando a Bíblia fala em andar com Deus, temos que voltar para aquele famoso texto, né, que diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então essa palavra vem da boca do Senhor. Então o justo, o instrumento que ele tem pelo qual ele pode viver aqui na terra, a única coisa, gente, é a fé. Não são os seus dons, não é a sua capacidade, não é a sua autoconfiança, não é seu estudo superior, não é os meus cursos na área de teologia, não são seus cursos na área de teologia. Isso não vale de nada para andar em fé. Sabia disso? Não. Isso são só conhecimentos. Só isso. Então Deus exige que o justo, ele ande com Deus, ande com Ele, viva pela fé. E viver pela fé está falando em andar pela fé, em caminhar. E não é simplesmente o caminhar de andar, não é o caminhar de você estar andando por aí, passeando, não. Está falando de como você deve viver a sua vida com Deus. A vida com Deus, ela deve ser vivida à base da fé. Mesmo porque o próprio Jesus, o que foi que ele falou em relação aos dias? Né? Ele disse, basta cada dia o seu mal. Então, porque o dia de amanhã trará com ele o mal que vai acontecer nele. E depois de amanhã e assim, sucessivamente. Cada dia tem a sua carga de pecado, de iniquidade, de erro, de perversidade que vem acontecendo na face da terra. Cada dia traz essa carga de problemas sobre os seres humanos. Então Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Entendeu? Então não vá buscar o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Por isso que Deus, ele fala que o justo, ele deve viver pela fé. Porque você não tem como viver o dia de amanhã, você não vai conseguir calcular o dia de amanhã, não existe cálculo matemático, não existe nenhum cálculo de probabilidade que vá dar uma estimativa do que vai acontecer amanhã. O dia de amanhã será um dia de surpresa. Independente de pandemia ou não, é um dia de surpresa. Você não consegue saber o que vai acontecer amanhã. Ainda que você calcule as coisas, ainda que você projete as coisas, você não tem como calcular o que vai acontecer amanhã. Por isso Deus diz o quê? Olhe, viva pela fé. Quando você vive debaixo de projeto, quando você anda, o seu caminhar com Deus é debaixo de projeto, tem pessoas que são assim, elas são altamente racionais, certo? Vive debaixo de projeto, ela calcula as coisas do que vai acontecer, do que mais ou menos do que quer, do que vai fazer, geralmente se decepciona. Geralmente. É por isso que quando você caminha em fé, é diferente. Mas você pergunta, por quê? Porque quem caminha em fé em alguém maior. Você não caminha baseado na sua capacidade, nas suas habilidades. Você caminha confiando que em alguém maior, e para nós, esse alguém é Deus. E se você caminha com Deus, tendo fé nele, então o seu dia de amanhã é assegurado. E isso não quer dizer que o dia de amanhã não trará o mal. Isso não quer dizer que o dia de amanhã não virá adversidade sobre sua vida. Não está dizendo isso. Em nenhum momento, Deus, ele nos abona do que vai acontecer amanhã. Vai acontecer, vai acontecer. Mas a questão, qual é o diferencial? É que na sua fé, você anda com Deus.
E se você anda com Deus, Deus está com você. E se Deus está com você, você pode ter livramento daquela situação. Pode ter. Mas mesmo assim, se você for inserido naquela situação de adversidade, Deus vai estar com você. Essa é a questão. Dentro da adversidade com Deus ou fora da adversidade com Deus. De uma maneira ou de outra, o instrumento pelo qual você passa por esses momentos, por situações, é a sua fé. A Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus. Amém? Enoque, ele andou com Deus. E quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, está falando exclusivamente que Enoque, ele caminhou com Deus. Amém? Ô, pastora, me empreste sua Bíblia aí, faz favor. Sim, me empreste aqui. A Bíblia do celular. Amém. Por quê, pastor? Meu tablet apagou aqui. Então, no versículo 5 diz assim: por meio da fé, Enoque, certo? Foi arrebatado de forma que não experimentou a morte e não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido testemunho que tinha agradado a Deus. Olhe bem, olha a fé desse homem. Não foi a fé de se apossar de coisas. Não foi uma fé de obter e conquistar. Hebreus, capítulo 11, o versículo 5. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Ora, quem era Enoque? Enoque, ele fazia parte diretamente da geração de Adão. Nós pregamos semana passada sobre Caim e Abel. E Abel, ele foi morto pelo seu irmão Caim. E por que ele foi morto pelo seu irmão Caim? Porque Caim ficou com inveja dele porque ele deu uma oferta aprazível, aceita por Deus, quanto que a dele, Caim, foi reprovada, foi rejeitada. Amém? E nós pregamos, cuidado que quando você se aplica, ouça bem isso, quando você se aplica a dar o melhor da sua vida a Deus, não só no seu tempo, não só na sua vida, na sua dedicação, mas tudo da sua vida quando você dá o melhor a Deus. Aprenda, tem pessoas que não têm esse costume de dar o melhor a Deus. E quando você vai dar, ela te critica. Ela te reprova. Você vai dar isso? Você vai fazer isso? Você vai para a igreja hoje? Não, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Você vai para a igreja? Eu sou na igreja? É assim. Se andar só curtindo, passeando, cinema, comendo pizza, bora curtir, bora passear, bora se divertir, tá bom. Mas quando a pessoa não precisa isso para servir a Deus, é assim. Talvez até Caim falou isso, não precisa isso, Abel. Deus não vai comer cordeiro. Faça como eu. Então você tenha cuidado na sua vida quando você propor no seu coração dar o melhor de você a Deus em todas as áreas. Porque sempre, lembre-se, do seu lado vai ter uma pessoa próxima. Lembre-se que Caim era irmão de Abel. Vai ter uma pessoa bem próxima que você ama muitas vezes e que diz que te ama e que vai dizer para você que não é preciso tanto esforço. E se você ouvir o conselho dessa pessoa, você vai ser conduzido à maldição.
Cuidado com a sua vida. Então, propõe no seu coração dar o melhor, dê. Não ouça nem A nem B, porque o acerto de conta com Deus não é coletivo, é pessoal. É você e Deus. Fulano que te deu um mau conselho não vai responder nem um pouco. Você se lembra do profeta velho, profeta novo? O profeta novo chegou no altar de Samaria, Jeroboão I, profetizou no altar, sobre o altar, que aquele altar ia ser profanado. E Jeroboão tentou bater no profeta e ficou com a mão encolhida, o braço encolhido. E ele pediu misericórdia a Deus e o profeta olhou, orou. O profeta novinho, um garoto, ficou bom de novo. Aí o profeta velho, Deus disse, vá e volte, não converse, não entre na casa de ninguém. Vá e volte, não entre na casa de ninguém, não converse com ninguém. Ele foi e voltou. Quando voltou, o profeta velho disse, olha, Deus mandou você ir lá em casa comer pão comigo. Aí desceu e foi. O que aconteceu? Quando ele saiu da casa, pegou a montaria dele e saiu, um leão pegou, pulou em cima dele, o matou. O próprio profeta velho disse, vai morrer porque desobedeceu a Deus. Matou aquele homem. O leão ficou sentado, olhando para o corpo, olhando para a montaria, um burro, um jumento, olhando, não comia nem o burro, nem o corpo do homem, porque aquilo era um ato de justiça de Deus. O leão não tinha autorização de tocar, nem na montaria, ali a justiça de Deus. Então, mas por que o profeta velho se acabou? Porque ele deu ouvido a um profeta velho, alguém próximo. Então, tenha cuidado com as pessoas próximas. Mas eu amo, não tem nada de amor. Porque senão você vai se dar conta com Deus, não é com a pessoa. Então, alguém pode estar te levando você para uma barca furada e você não sabe. Então, vê que você ouve. Mas Caim não conseguiu influenciar Abel. Se ele tentou isso, ele não conseguiu. Acredito que eles eram tão próximos, eram irmãos. Abel era o irmão maior, Caim era o irmão mais velho, deveria ter alguma influência sobre Abel, mas ainda assim, Abel não se deixou influenciar. Ele teve postura e disse, eu propus, como se dissesse, eu propus no meu coração, dar o melhor do meu gado a Deus. O melhor. E aqui fala de andar com Deus. Andar com Deus. Você pegar o panorama da vida de Enoque, Enoque já é uma geração, praticamente, depois de Enoque vem Matusalém, depois de Matusalém vem Noé, e depois de Noé o dilúvio. Você vê que Enoque, pegar o panorama da vida dele, por que Deus mandou o dilúvio? Porque Deus estava lidando com a geração corrompida. Deus disse, me arrependo de ter feito homem. Porque toda a carne do homem é corrupção. Qual a diferença, o panorama histórico da vida de Enoque para hoje? Só tecnologia. Mas as mesmas perversidades, as atrocidades do ser humano para com o outro, já existia. A falta de amor de um ser humano para com o outro, a miséria já existia. A depravação sexual era idêntica à de hoje. O mundo estava corrompido do próprio Deus colocar um freio naquilo. Claro, depois de Enoque, passou Matusalém, e depois de nós ter vivido 500 anos. Aí vem um dilúvio. E Deus disse, vou destruir toda a carne que criei. Toda. E Deus destrói. O que fez com que Deus destruísse? Uma geração se corrompendo. Na época de Enoque já tinha milhares de pessoas sobre a face da terra, o número de pessoas era grande.
E Enoque vivia nesse meio de corrupção. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus. Não foi uma fé de posse, foi uma fé de se assumir. Foi uma fé de dizer assim: eu vou andar com Deus no meio de uma geração corrompida. Por isso que Deus ensina: o meu justo viverá da fé. Você se queixa do que está acontecendo no mundo hoje, de tanto pecado, de tanta iniquidade, de tanta depravação, de tanta perversidade, de tanta miséria. Como é que você pode escapar disso? O único meio é a sua fé. Porque essa fé é quem vai gerar confiança em Deus, em alguém maior que vai estar com você. A fé de você ter a postura de assumir a sua identidade. Naquela época, não tinha Bíblia. O que Enoque tinha era tradição que seus pais receberam de Adão, e Adão foi passando boca, ouvido. O que Enoque sabia era relato, não tem nada registrado na Bíblia que tinha algo escrito. O que ele tinha era isso. E baseado nisso, a gente vê como era aquele mundo, podemos dizer assim, o mundo de Enoque. E Enoque, daquele mundo que ele vivia, corrompido, perverso, não consegue escapar. Para você entender isso, quantas pessoas entraram na arca com Noé? Noé, a esposa, correto? 2. 3 filhos e 3 esposas. 6 com 2, 8. Foi o que entraram na arca. Fora os animais. Eu pergunto a você, quantos irmãos Noé tinha? Quantos tios? Quantos primos? Quantas irmãs Noé tinha? Mas ninguém deu crédito a Noé. Por quê? O povo estava mergulhado no pecado. Quando Deus disse que ia destruir, disse que ele achou graça. Noé achou graça a seus olhos. Enoque andou com Deus em um mundo corrompido. E a Bíblia que ele andou pela fé. Andar com Deus, irmão, não é fazer a obra de Deus. Entenda isso. Andar com Deus não é andar fazendo obra. Andar com Deus não é falar língua. Andar com Deus não é culto de mistério. Não estou condenando nada disso, não, meu irmão. Eu estou dizendo que não é. Andar com Deus não é curar pessoas. Não é fazer milagres, não é operar maravilhas. Essas coisas são dons que procedem de Deus. E o que é andar com Deus, bispo? Andar com Deus é andar em obediência. Andar com Deus é andar em sujeição. É isso que é andar com Deus. Não existe outra coisa, você não pode dar outro nome. Andar com Deus é andar em obediência, Ele é andar em sujeição. Deus é um grande exemplo para Enoque. Hoje nós estávamos lá na casa do meu sobrinho, em Jacuí, passando alguns dias de férias, desde o início da semana, descansar alguns dias. E justamente foi hoje. Meu sobrinho ele tem aproximadamente 5 anos. E Esdras, meu filho, com 18 anos, está ali, ele perguntou para meu sobrinho o que ele queria ser quando ele crescesse. Qual é a resposta que você espera de uma criança dessa? Eu quero ser um pastor. Eu quero ser um engenheiro. Assim, eu quero ser um médico. Eu quero ser um professor. Né? Aí vai assim, são várias respostas. Ele deu a resposta que menos a gente esperou.
Eu confesso que eu não esperava. Ele fez: eu quero ser um bom homem, igual ao meu pai. Eu quero ser um bom homem, igual ao meu pai. Porque ele sabe que o pai dele é um bom homem. Porque ele anda com o pai. Ele vê como é que o pai faz. E ele faz igual. Você consegue entender isso? Enoque andou com Deus pela fé. Enoque, ele não tinha uma Bíblia. Enoque não tinha um pastor. Enoque não tinha ninguém ferroando a cabeça dele. Ensinando, batendo. Hoje a gente bate, ensina e se despedaça ensinando a igreja. Mas muita gente não está nem aí, irmão. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas Enoque, ele andou com Deus. E andou pela fé. É como se ele dissesse: eu não vou cometer o erro que meus pais cometeram. Eu não vou cometer o erro que meu irmão Caim era irmão dele. O meu irmão mais velho cometeu. Da geração, né, gente? Das gerações. O mais velho, né? Que vem a geração, né? Eu não vou cometer o mesmo erro que ele cometeu. Caim, ele vê como padrão. Caim dá um testemunho, mas dá um péssimo testemunho de como não se deve andar com Deus. Eu não vou dar o erro, cometer aquele erro que Caim, como diz irmão, geração, cometeu. Eu não vou cometer o erro que meu primeiro pai, o pai das gerações, Adão, cometeu. Mas ele andou com Deus pela fé, pelo que ouviu de Deus. Com certeza ele soube da morte de Abel. E como Deus reprovou Caim pela morte de Abel. Tudo aquilo para ele foi um exemplo, para ele propor no seu coração andar em sujeição, andar em obediência. Uma questão de fé, porque Deus não deu uma Bíblia a ele, Deus não deu uma escritura a ele. Deus não disse: ande comigo, Enoque, me obedeça, Enoque. Você não vê Deus falando isso. Ele entende, ele tem discernimento. Isso é fé, irmão. Não, eu compreendo, a minha fé diz que Deus é assim e eu vou andar com Ele. Eu proponho no meu coração andar com Deus. Eu proponho no meu coração porque a fé de Enoque é uma fé que o diferenciou da sua geração. Porque ele se separou daquela geração perversa. Sua fé, ela consegue fazer isso? Ou você se mistura? Ou você se torna misto? Essa é uma questão de Enoque. A fé dele, ele sabia que para andar com Deus, ele tem que se separar daquele povo. Quando a gente fala separado, não estou falando dele ser um eremita, ele se isolar do povo. Estou falando disso. Eu não vou fazer o que o povo faz. Hoje em dia, irmão, é uma tristeza na igreja. É um negócio de assumir moda que o mundo produz. Que às vezes você passa na rua, você não sabe quem é quem, se é crente ou não é. Quando a gente, eu não estou me dizendo aqui para todo mundo vestir como daquele jeito, não estou falando, gente, mas pelo amor de Deus, tem que ter uma diferença, porque o que a gente externa é o que está dentro. E não venha cá me dizer que é bobagem. O que está no seu coração que você externa. Porque quem quer andar com Deus se submete ao que Deus diz na sua palavra. Se a sua fé não lhe diferenciar da geração que você vive, do meio que você vive, do seu colégio, dos seus colegas, do seu trabalho, da sua faculdade, se sua fé
não tiver diferenciar, você está se misturando. Você não está andando com Deus. A fé que faz andar com Deus, ela causa uma ruptura com a sociedade atual. Ela causa uma ruptura com o erro, com o engano. Quem quer andar com Deus, pela fé, tem que andar preparado para ruptura. Não para desprezar as pessoas, quando digo ruptura, se separar daquilo que pode contaminar a sua vida e lhe prejudicar. A fé de Abel, irmão, a fé de Abel é uma fé aprovada por Deus. Aprovada. Deus aprova. Diz que ele andou com Deus. A ponto tal de Deus o tomar para si. Deus o tomou. Então, Enoque, ele apresentava um testemunho público. As pessoas viam quem era Enoque, como ele andava, como ele se comportava, como ele se separava do erro, como ele não se juntou àquela geração perversa e depravada. Estamos vivendo um tempo na igreja, irmão, onde as pessoas não estão assumindo a sua fé. Não estão se assumindo diante de Deus. Estamos nesse tempo onde a igreja, parte da igreja está se misturando demais. Tudo é bobagem. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é nada demais. E fulano é muito radical. Fulano é muito radical. Meu irmão, cuidado. Os homens que andaram com Deus foram homens de ruptura, que romperam com o mundo, romperam com a sociedade moderna. O que é que o mundo tem que oferecer? O que é que a sociedade vai oferecer a você? Como se vestir? Como falar? Como se comportar? Você acha que Deus vai testemunhar a seu favor? Pense nisso. Deus testemunha a favor de Abel. A sociedade, talvez alguns o admirassem, talvez alguns o achassem radical, talvez alguns o achassem um doente, talvez outros achassem que Enoque era um fanático, um alienado. Porque são os termos hoje, né? Do modernismo cristão, né? O new cristão, o novo cristão, cristão da época de hoje, né? Com os novos ensinamentos, com novas doutrinas sendo introduzidas na igreja. Você pode isso, você pode aquilo outro, porque você é salvo pela graça. Então você pode. A Bíblia não diz assim. Deus, ele tomou Abel, tomou Enoque. Venha cá, meu filho, venha viver comigo. Porque Enoque, ouça isso bem, Enoque, ele se torna o padrão da igreja que será arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação, e que há de destruir esse mundo. A Bíblia diz que Enoque, ele não viu a morte, ele foi tomado para si para não ver a morte, porquanto alcançou o testemunho que agradou a Deus. A igreja que será arrebatada é uma igreja, irmão, que anda com Deus. E é uma igreja que vai alcançar testemunho que está agradando a Deus.
Enoque traz essa lição para nós hoje. Enoque traz a lição da igreja que tem que andar pela fé. Enoque traz a lição da igreja que pela sua fé, acreditando que Deus fala a sua palavra, tem que se separar do mundo. A Bíblia diz que você é o quê? Povo santo. Nação eleita. Povo adquirido. Sacerdócio santo. Filho de Deus. Servos de Deus. Não é, irmão? Agora vamos ver. O mundo é o quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo está sob total influência de Satanás. E esse é o mundo que muitas vezes os crentes esquecem da sua fé e se mistura. Se associa, julgo desigual, praticando as mesmas coisas, aceitando as mesmas coisas. Muitas vezes a moda que é para uma pessoa do mundo é para o crente. E você acha que você está agradando a Deus? Talvez alguém diga, pastor, bispo, não é minha roupa que agrada a Deus. Com certeza, irmão. Eu tenho certeza disso. Acredite. Mas eu acredito que o externo é um produto do interno. A gente só pode mostrar para os outros que a gente tem dentro. O que é que você tem dentro de você? Enoque era um homem de compromisso, irmãos. Ele tinha compromisso com Deus. A Bíblia não se prende a detalhe, mas quantas vezes esse homem foi criticado? Quantas vezes esse homem foi injuriado pela sua postura? Quantas vezes ele foi rejeitado? Até pelos seus. Ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele assumiu uma postura. Que postura foi essa? Separação. Eu quero andar com Deus. Eu não quero andar com vocês. Eu vivo com vocês, mas andar eu ando com Deus. Eu ando junto de Deus, eu ando colado a Deus. Eu ando em obediência, eu ando em submissão a Deus. Porque o que eu vi dele é muito bom. Eu aprendi que ele é um Deus fiel, que ele é um Deus poderoso, que ele cumpre aquilo que promete, que ele é um Deus que salva, que ele requer do seu povo santidade. Ninguém, gente, instruiu a Enoque fazer isso. Enoque, ele conseguiu entender com a sua fé. A fé de Enoque conseguiu discernir, entender. Se a sua fé, vai um recado para você. Se a sua fé, ela não levar você a discernir quem é Deus e o que Deus quer de você, cuidado com isso. Porque tem muita gente hoje, não, eu tenho fé em Deus, irmão. Cheio de negócio, eu faço o que eu quero. Oxente, esse negócio comigo não. Isso é bobagem. Eu tenho minha fé em Deus. Não. A sua fé, esses conceitos de fé que você tem de si mesmo, para Deus não vale nada. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como você fala, não é como você define. Você pode definir como você quiser. Deus pouco está ligando. Deus tem uma regra, Deus tem um padrão. Esse aqui é meu padrão. Cheio nesse padrão. Enoque chegou naquele padrão. O padrão de entender que ele tinha que submeter a Deus pela fé. Que a fé dele fazia com que ele assumisse Deus na vida dele publicamente, em obediência, em sujeição, em submissão. E acima de tudo, a Bíblia não fala que era um peso para Enoque fazer aquilo. Ele andou com Deus. Certamente andar com Deus é prazer, é alegria. Andar com pessoas boas é importante. Andar com pessoas que nos edifiquem é importante. Andar com pessoas que nos ensinem o que é correto
É importante andar com pessoas que nos ensinam o que é obediência, o que é submissão, o que é sujeição. É importante. Enoque tinha esse prazer de andar com Deus, porque ele sabia que Deus passava para ele segurança, o que era correto, o que era certo. Amém? E por fim, Enoque é o modelo da igreja que vai ser arrebatada. Gente, não brinca. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que anda com Deus. Não tem outra coisa. A Bíblia não é que o crente vai ser arrebatado. Para com isso, irmão. O crente que vai ser arrebatado é o crente que anda com Deus. Que anda em fé, que anda em submissão, que anda em sujeição, que anda em obediência. Esse é o crente que será arrebatado, irmão. Esse é o modelo, Enoque é o modelo. A Bíblia não falou que Enoque era perfeito, em nenhum momento. Não disse que Enoque não tinha pecado, não fala isso. Você tem que entender isso, todos pecaram. A Bíblia diz assim, inclusive Enoque. Mas Enoque, na condição de pecador, ele andou com Deus. É possível andar com Deus. É possível andar em fé com Deus. Enoque era um homem gerado do pecado, tido como um pecador, mas ele andou com Deus. E aquilo foi muito importante. É uma lição para você, para mim, para todos nós. Na sua condição. Então não venha dizer, eu não posso. Não pode, pode sim. Foram 300 anos andando com Deus. É uma fé de perseverança, irmão. Tem gente que não aguenta andar com Deus, nem um ano, nem dois. Eu me lembro quando eu me converti no ano de 1982, então eu fiquei muito alegre, uma alegria no coração que eu nunca tive na minha vida, por aquele meu estado de graça que Deus me abençoou, me salvou, me libertou. Foi muito bom, irmão. Fui salvo numa farra, cheio de bicho, cheio de cachaça. No outro dia já sentia a presença de Deus. No mesmo dia já sentia. Então eu fiquei muito alegre. Mas depois de alguns dias eu me fiz uma pergunta: quanto tempo eu vou conseguir? Porque tinha gente que tinha lá um ano de crente, 2 anos, e eu conversava com ele, será que eu vou suportar um ano de crente? Olha, irmão, eu já estou indo para 39 anos. E eu sei que é Deus que tem me sustentado. Mas quantas pessoas, irmão, nessa caminhada falha, cai, levanta, cai, levanta, tem uns que caem, não levanta mais. É uma vida que está rasa, que está fundo. É uma sinode a vida da pessoa. É 1, é 0, é -1. É um sobe e desce. E às vezes, em 30 anos, em 50 anos de crente, em 10 anos de crente, já caiu trocentas vezes. Já abandonou Deus tantas vezes. Enoque tem a fé perseverante. 300 anos. 300 anos. Ali, ó. Andando com Deus. Andou com Deus. A Bíblia não fala que ele escapou para um lado e caiu para o lado, não. Ele andou com Deus todo esse tempo. Perseverante. 300 anos. Hoje as pessoas estão andando crente. E aí, me conta sua história de crente. Às vezes dá tristeza de falar, né, irmão? É tanta coisa que já aconteceu na história de crente. Entendeu? Que se a gente for catar o tempo de fidelidade da pessoa, talvez dê 1 ano, ou 2, ou 3, em 10, 20, 30 anos de crente. Como aquela história daquele homem que eu li num livro, que quando Deus foi levá-lo, oraram para curar ele, não. Aí Deus disse, não ore não, que eu não vou curar. É a primeira vez que ele é me fiel em 30 anos. Uma semana fiel, 30 anos. É a primeira vez que ele é me fiel, uma semana em 30 anos. É a oportunidade, vou levá-lo agora, para não perder. Enoque, 300 anos, irmãos, de perseverança, andando com Deus. É um exemplo para você, para mim, para a igreja, de perseverar na fé, andando com Deus, vale a pena. Dado momento, não se preocupe, você vai estar com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmão.